Nessa tarde nós temos ouvido vários debates de extremamente importância para o nosso município e a gente fica meditando, avaliando, quando a gente vê esses debates, a dificuldade que temos, os contratos, fiscalizar os contratos no nosso município, e tanto dinheiro público vai fora, tantas coisas erradas acontecem, e a gente fica meditando como poderia ser diferente. A nossa cidade parece sempre estar numa pilha fraca, ou com a faísca atrasada. Eu gostaria de falar de novo. Parece que a nossa cidade sempre está com a pilha fraca ou com a faísca atrasada. Só despertamos para temas interessantes quando explode, quando acontece uma tragédia. Estamos discutindo, e houve um relatório aqui dos vereadores que foram a Brasília, e parabéns por aí da Brasília, a discussão é importante, mas é um assunto na Rua 7, é um assunto nada para discutir mais, é um assunto muito antigo. E como é que nós vamos discutir esse assunto agora? Depois de que passou vários anos, alguma coisa está errada. A pilha está fraca, a faísca está atrasada. A questão dos alvarás é uma vergonha. É uma vergonha. Uma empresa que está lá trabalhando 2, 3 anos, há uma desmotivação para as empresas da nossa cidade. E uma secretaria tem medo de assinar o documento, falta desinformação no meio das secretarias. Um diz uma coisa, diz outra, a pessoa até desiste quase de andar atrás e cai nos nossos gabinetes buscando ajuda. Agora a clínica de oftalmologia, uma clínica que tem um atendimento para o SUS, mais de 100 cirurgias mês, dentro dessas cirurgias cataratas, e só sabe o que é precisar de uma cirurgia e não ter dinheiro. Como é importante nessas horas o Sistema Único de Saúde. Eu lembro que visitava uma senhora lá na Vila Santos e ela disse: pastor, agora eu estou feliz que eu estou podendo enxergar o Senhor, que eu só conheci o Senhor de ouvir falar, só a sua voz. A alegria das pessoas voltarem a enxergar, e nós vamos deixar, pela faísca atrasada na cidade, a clínica fechar e simplesmente, sem discutir, é tudo normal, é tudo legal. Agora a Comissão de Saúde, nosso presidente, o vereador Mané, trouxe a discussão no dia 11, que é extremamente importante nós discutirmos esses assuntos. Uma clínica que atende mais de 1.000 pessoas por mês na nossa cidade. Nós precisamos lutar pela saúde plena do nosso município, aonde os recursos do governo federal realmente cheguem às contas do município e sejam gerenciados pelo município. Porque muitos deles ficam no governo do estado, não chegam até Santa Maria. E é necessário nós lutarmos pela saúde plena do nosso município. Nós temos um histórico que eu gostaria de falar. Uma paciente vai à casa de saúde no setor de traumatologia. Depois da terceira consulta, é detectado então que ela precisa de fisioterapia. Só que o médico diz: eu não posso te dar encaminhamento para fisioterapia, você precisa buscar no posto de saúde. Aí então a paciente vai ao posto de saúde na Floriano, no Erasmo Procede. Ela vai às 6h30 da manhã para pegar a ficha. Às 7h30 dizem a ela: não tem mais ficha, acabou as fichas. Então a senhora volta semana que vem. É lamentável, é uma vergonha.
Volte a semana que vem para o clínico geral trocar sua receita. Mas ela volta na semana que vem. Só que ela vai mais cedo, ela vai às 5h30 da manhã. Ela chega lá, no mesmo posto, tem 200 pessoas na frente dela. Às 7h45, chega e diz: acabou a sua ficha. A senhora volta a semana que vem, pegar a ficha de novo, porque não tem mais ficha completo a semana. E ela vai embora sem a fisioterapia e até hoje sem a fisioterapia. E ainda mais grave, dizem a ela: o clínico geral que está aqui, ele não troca receita. Que vergonha! Que laje! De repente, eu sou procurado por uma senhora sobre falta de medicamentos. E Fernando Santaguinha, eu costumo ir no local para ver se é verdade. Verdade. E vou à farmácia básica e não falta só um, falta muitos medicamentos. Verdade. E quando eu chego naquele lugar ali, converso com os responsáveis, tem esse remédio aqui? E eu quero dizer para os senhores que essa receita aqui é de uma senhora de idade, que eu cheguei na casa dela, ela levantou a blusa e ela me mostrou totalmente o seu corpo tomado de alergia e que ela precisa desse remédio. E eu falei e disse assim, digo para os responsáveis: tem alguma perspectiva dele? Não tem. Não tem. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar. É muito fácil falar comprar para mim, para vocês, mas para quem não tem, o que vai fazer? E de repente a gente vê as pessoas falando que a cidade está bem, mas está bem o quê? O que funciona? Hoje eu recebi um WhatsApp que achei muito interessante. Como o prefeito ama vocês. E mandei a Fernanda Neto de Minas. Era um coração na rua, um buraco, né? Era um coração. O amor do prefeito é um buraco. Um coração. E que bom que era a propaganda da campanha política do coração, né? Para a cidade. Quando nós começamos a observar a situação do nosso município, e eu quero dizer que não é discursos, não é falácias que traduzem a realidade da nossa cidade. A nossa cidade está um caos em muitas situações. E que só sabe quem vive nessa cidade, que anda no meio do povo. E que realmente vive com pessoas que precisam. E que aguardam uma resposta e não só atende isso. Quando nós analisamos as situações das creches do nosso município, que saiu a matéria, e que a vereadora dele está cuidando de uma comissão especial a respeito disso, o vereador Luciano também entrou no Ministério Público. As creches abandonadas, e o município gasta mais de 3 milhões de reais com vagas, comprando vagas para colocar as crianças na escola. E totalmente depedrado, destruído. Nós vamos ver nas escolas a diretora da escola é a professora Judane, é uma professora atuante,
para mim é uma vergonha. Ainda um dia vocês vão ser executivos para vocês saberem o que é ser executivo. Mas se nós vamos esperar um dia o PSDB ser executivo para nós entendermos as questões, não. Nós precisamos lutar pela nossa comunidade hoje, independente de quem esteja no executivo. Tomara que um dia seja o nosso partido, mas hoje não somos, e outros partidos passaram pelo executivo. Mas não podemos ficar amedrontados de cobrar alguma resposta efetiva do executivo da nossa cidade, porque nós não somos executivo. Até os secretários vão lugar às vezes, mas não executam. Chega a um lugar e diz assim: olha, é muito difícil, acho que não vai dar, nós não temos máquina, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Nós temos que achar uma solução. Na crise é que nascem os grandes líderes. A história da humanidade nos provou isso. Se tem crise, falta equipamento, não tem jeito, vamos achar uma solução. Foram eleitos pelo povo para isso. A democracia colocou o prefeito eleito democraticamente para resolver problemas, para trabalhar na cidade. Isso tem que ser feito. Vamos esperar ser executivo para cobrar. E ainda mais grave ainda, Guarda-Mar. Eu cheguei num lugar esses dias, que eu ando bastante na cidade, e cheguei num lugar onde eu já fiz requerimentos, já gastei tempo, já levei secretário, já conversei com a secretária, já me deram palavras, verdade. E agora cheguei lá, quando eles falam, não, isso está lá, está resolvido. Quando eu chego lá, está resolvido mesmo. Mas quando eu vou conversar com as pessoas que me pediram, olha a resposta deles: o secretário fulano de tal veio aqui e resolveu. Um secretário vai ser candidato, chegou aqui e resolveu. Então não fui eu, não foi outros que foram lá, não foi outros que encaminharam, não. Foi o secretário fulano de tal que esteve lá e resolveu a situação, o problema. E o que eu fiz? Eu fiz os meus encaminhamentos mesmo, mas de repente foi ele que resolveu. Então, de repente tem mais liberdade, ele tem mais influência, ele pode resolver mais coisas. Então foi ele que resolveu. Então eu fiz embora. Mas não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar. Nós precisamos continuar trabalhando na nossa cidade. Fomos eleitos democraticamente para cumprir um propósito. E nós precisamos fazer jus ao nosso trabalho. E agora, para mim finalizar, eu gostaria de falar outro assunto, que foi o voto impresso. A Lei 5.735 de 2013, que a presidente Dilma vetou. Mas o veto foi derrubado na Câmara dos Deputados pelos partidos, exceto o Partido dos Trabalhadores. Todos os deputados do PT votaram para o veto da presidente permanecer. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Povo, votou contra a transparência. Isso me leva a pensar, eu como cidadão, e você que nos assiste pelo canal 16, qual é o receio que o Partido dos Trabalhadores tem em que as urnas sejam cada vez mais transparentes? Que as eleições possam ser controladas pelo povo, cujos pais têm o poder, porque todo o poder emana do povo, já diz a nossa Constituição. Precisamos pensar e analisar essas questões. O porquê que não pode ser revelado para a população o voto
do cidadão. Isso também é democracia. E nós defendemos a transparência em todos os setores, inclusive da urna eletrônica, para termos mais segurança, para não ficarmos dúvida nenhuma de que realmente o nosso candidato que nós votamos, ele recebeu realmente o nosso voto. Vimos nas urnas, nas eleições passadas, que eu andei fiscalizando, em algumas sessões que as pessoas estavam aguardando ali para chegar, já tinham votado no lugar delas. Já tinha pessoa, o nome ali já votaram. Tinha que chamar o fiscal, tinha que chamar a pessoa. Então falta transparência em algumas questões. E é preciso sim transparência, inclusive no voto. Então por isso, o meu repúdio vem a essa ação do Partido dos Trabalhadores de permanecer e querer que não seja transparente o voto. Muito obrigado.